Você acha que o seu time depende muito ou pouco do dinheiro da televisão para fechar as contas no fim do ano? Nesse vídeo você vai descobrir a relevância dessa grana no balanço dos principais clubes do futebol do Brasil. Um estudo das finanças do futebol brasileiro, publicado pelo Itaú BBA e pelo economista César Grafietti, mostrou que no ano passado os clubes somaram quase 2,5 bilhões de reais em direitos de transmissão. Nessa conta entra o Campeonato Brasileiro, que teve um novo contrato entrando em vigor, a Copa do Brasil, o Campeonato Paulista, o Carioca, todos os estaduais, os regionais e a Libertadores da América. Foi um crescimento em relação a 2018 de 7,6%. E se levarmos em consideração os valores já corrigidos pelo Itaú, a gente vê que em 2018 foram quase 2,3 bilhões de reais. Como você poderia imaginar, o Flamengo, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão carioca, foi o time que mais arrecadou com direitos de transmissão. Nessa conta não entra apenas o fato do rubro-negro ter o maior contrato de pay-per-view ou ter um bom rendimento no Campeonato Brasileiro da Globo, mas também as premiações que o time recebeu na Copa do Brasil e na Libertadores da América. Sim, porque nessas competições que são em grupos ou mata-mata, o direito de TV está na premiação. Não é como no Campeonato Brasileiro que você tem um mínimo fixo e você vai ganhando até variável pela premiação. Quando você passa de uma fase para outra, você está ganhando um dinheiro maior porque o jogo é mais relevante. Na Copa do Brasil, por exemplo, são mais de 50 milhões de reais para o campeão. O vice leva ali um pouquinho mais de 20 milhões. Então essa diferença de 30 milhões é o fato, o prêmio ao campeão da Copa do Brasil. 20 milhões você recebe só para jogar a final. Logo, é uma espécie de direito de transmissão. E nós temos, por isso, o Atlético Paranaense entre os times que mais receberam verbas da TV. Bom, na segunda posição do ranking, nós temos aqui o Palmeiras com 214 milhões de reais. Lembrando que no ano passado entraram luvas na conta do Verdão por causa do contrato fechado com o Grupo Globo pelos direitos de TV aberta e pay-per-view do Campeonato Brasileiro, quando a competição já estava em andamento. Na terceira posição, nós temos o Corinthians com 189 milhões de reais, seguido pelo Grêmio, com 165 milhões. Na sequência, impulsionado pela Copa do Brasil, mas também por um bom contrato pelo Campeonato Brasileiro, já que teve muitos jogos exibidos pela TV aberta, vem o Atlético Paranaense, com 160 milhões de reais. O Internacional, vice-campeão da Copa do Brasil, levou 155 milhões. O São Paulo faturou 137 milhões. E o Atlético Mineiro 121. Dando sequência ao ranking, na segunda página aparecem o Santos Futebol Clube com 111 milhões de reais, Fluminense com 108 milhões, Cruzeiro com 106, mesmo valor do Vasco, o Botafogo com 83 milhões, o Bahia com 81, o Goiás com 67 milhões e o Avaí com 51 milhões de reais. Muito bem, a gente mostrou os valores brutos, os valores nominais que os times receberam em direitos de transmissão. Mas quanto isso pesou dentro do orçamento de cada um? Esse ponto também foi levantado pelo Itaú BBA e pelo César Grafietti. Eles mostraram pra gente o valor percentual da cota de televisão no todo da receita do time. E entre os times que mais tiveram participação da televisão no orçamento geral, nós temos aqui o Avaí com 75%. Na sequência, aparecem o Goiás com 69%, o Vasco com 53%, mesmo valor do Corinthians, e o Atlético Mineiro com 47%. No caso do Avaí e do Goiás, são times que vieram da Série B em 2018, e por isso o valor da televisão acabou disparando. Fez, obviamente, muita diferença no valor do orçamento que eles tinham ali em anos anteriores. Agora, em relação aos que menos dependeram da televisão ali no orçamento geral, a gente tem aqui o Santos Futebol Clube. Aparece com 28% da receita total, sendo como de televisão. Depois nós temos aí o Palmeiras com 34%, seguido do Fortaleza com 36%, Cruzeiro e São Paulo com 37%. Essas receitas, como eu falei, são totais, todo o dinheiro que entrou no caixa do clube. Só que nem todas elas podem ser consideradas como recorrentes, ou seja, aquelas que toda temporada a gente vai ter, aumentando, diminuindo ou mantendo os valores. Tirando dessa conta as vendas de jogadores, afinal de contas você não pode vender o mesmo atleta todo ano, você não sabe se vai vender, a coisa muda de patamar. Vamos dar uma olhada no próximo gráfico. Aqui entre os times que têm menos dependência, o Santos, que era quem aparecia com o menor percentual da televisão, vai embora do gráfico, porque o time teve muita grana recebida ali com venda de atletas. Resultado, nós temos aqui entre os times que menos dependeram da televisão, do dinheiro da televisão, o Fortaleza com 38%, que foi um ótimo resultado, principalmente considerando que o Fortaleza não tem um contrato tão bom com a Turner pelos direitos de TV por assinatura. Ele não recebe igual aos outros, ele tinha um fixo de 9 milhões que inclusive ia ser contestado na justiça. O Palmeiras aparece na segunda posição entre os times menos dependentes do dinheiro da televisão
E olha, impulsionado pelo valor das luvas do contrato com a TV Globo. Ou seja, em anos normais, esse valor de 40% poderia ser até menor. Em 2018, foi de 28%. E aí outro destaque desse estudo do Itaú BBA é que a maioria dos times da Série A do Campeonato Brasileiro tem uma relevância dos direitos de televisão de 50% sobre suas receitas recorrentes da temporada. E aí aparece na sequência desse ranking o São Paulo com 50%, o Flamengo com 51%, mesmo índice do Internacional. Passando para quem o dinheiro da televisão mais teve relevância na hora de fechar o caixa do ano, novamente aparecem Avaí e Goiás, pelos motivos que a gente já explicou sobre a Série B, a equipe catarinense com uma relevância de 78% das receitas recorrentes, e o Goiás com 70%. Aí vem o Fluminense com 68%. E aí aparece também o Atlético Paranaense com 62%, lembrando o Furacão tem muita grana entrando com premiações, e premiações são consideradas como recorrentes no caso do Campeonato Brasileiro, porque hoje ela é parte da divisão, você só não recebe se você for um dos 4 rebaixados. E aí pra gente fechar esse top 5 dos times que tiveram maior relevância do dinheiro da televisão na conta final, aparece o Atlético Mineiro com 61%. E voltando aqui para a página das receitas totais e de quanto a televisão participou desses ganhos, o Cruzeiro aparece aqui como um dos times que tiveram menos dependência. É que o time que foi campeão da Copa do Brasil em 2018 teve uma perda grande por não conseguir repetir esse feito em 2019 e ainda por cima foi rebaixado no Campeonato Brasileiro. Como eu falei, apenas os 16 primeiros colocados recebem aquela parte da premiação no contrato com a TV Globo. O Cruzeiro rebaixado não teve direito àquele bolo de 30%, que é dividido justamente pela classificação das equipes no campeonato. Com tudo isso, a Raposa caiu de 193 milhões para 106 milhões de 2018 para 2019 em receita total com contratos de televisão. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha e fica o convite para você se inscrever no canal e ativar as notificações no sininho para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do esporte, dos negócios do esporte e da mídia esportiva. Um grande abraço e até a próxima!